Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, do Hans von Campenhausen, da editora Vida, CPAD, né, de 2021, Os Pais da Igreja, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos. Então ele vai dividir basicamente em duas partes. Primeiro ele vai falar dos pais da igreja gregos, depois os latinos, né? Então, os pais da igreja, né, ele é um título usado para descrever os escritores ortodoxos da igreja primitiva. O próprio termo pais da igreja tem seu suporte na esfera dos dogmas e origina-se das necessidades dos apologistas católicos. A patrística teve sua origem na necessidade premente de reunir testemunhas a favor da autêntica tradição ortodoxa, para que fosse acrescentado seu peso de autoridade com a finalidade de validar ou opor-se às doutrinas. A autoridade desses padres da igreja foi aceita como válida na época e adicionada à autoridade mais antiga e evidente da Bíblia Sagrada. Então, essa primeira parte do vídeo, eu vou falar de dois padres gregos, que seria o Justino, e depois também um pouquinho do... Tá? Bom, Justino é considerado um dos primeiros teólogos e filósofos é, da igreja cristã. E também ficou conhecido como Justino Mártir, né, porque ele morreu martirizado. Justino era originalmente um pagão, ele parece ter sido um típico representante da classe média alta, urbana, da época, e seguidor das tradições antigas. Uma perspectiva cosmopolita que ele tinha, era um intelectual ativo, curioso, honesto de pensamento, economicamente independente. Justino não precisou ganhar o próprio sustento, ele devotou seus interesses intelectuais e se tornou um filósofo. Justino se autodenominava adepto de Platão. Segundo Hans von Campenhausen, ele diz: a intenção de Justino, portanto, não era realizar um tipo de investigação filosófica da mensagem cristã e misturar Platão com o cristianismo. Para ele, o cristianismo era a própria verdade filosófica. Ele achava que Platão estivesse inteiramente de acordo com a verdade do cristianismo. Deus havia agido em todas as épocas e entre todos os povos. Ele havia em todas as épocas revelado aos povos, fora dos limites do povo judeu, fragmentos e partes de sua verdade. Mas em Jesus Cristo, a sua razão eterna havia se manifestado de forma definitiva. Portanto, era possível dizer que todos os homens que viveram de acordo com a razão eram cristãos, incluindo Sócrates, Heráclito entre os gregos, Abraão e Elias e muitos outros entre os bárbaros. Ele fala isso na Apologia, primeira Apologia, capítulo 46. Justino se estabeleceu em Roma e reuniu discípulos, incluindo alguns que mais tarde se tornariam bem conhecidos cristãos, né? Um autêntico professor de filosofia e, naturalmente, recusou o pagamento por suas aulas, né? No estilo de Platão, né? Na Apologia de Justino, ele toma a forma de uma reclamação formal dirigida ao imperador Antonino Pio, que considera que há uma injustiça que os cristãos sejam considerados uma seita criminosa e sejam constantemente perseguidos. Seus pretensos crimes deveriam primeiro ser provados. Eles mesmos, os próprios cristãos, seriam os últimos a defender o culpado. Na verdade, os cristãos são as pessoas mais justas, mais leais e devotas que o império possui. São os verdadeiros e naturais aliados do governo e sua luta pela paz. Um governo esclarecido não iria ser contra os cristãos, por eles recusarem a compartilhar os preconceitos corruptos da superstição. Segundo Justino, por trás das perseguições perpetradas pelos governos, né, se escondem, na realidade, demônios hostis que têm medo de perder seu domínio sobre o homem. Durante o governo do prefeito Rústico, Justino foi preso, juntamente com outros 6 cristãos, e martirizado. Então veja essa perspectiva cosmopolita, né, do Justino e investigativa, né, de de aceitar até que, inclusive, pagãos do passado
poderiam ser considerados cristãos. Bom, o segundo padre da igreja aqui que eu vou falar no vídeo de hoje é o Irineu de Lyon, na França. Irineu de Lyon já tinha uma perspectiva contrária, ele não tinha nenhuma pretensão de ser filósofo, e ele era um fiel seguidor das tradições da igreja primitiva, e que viveu a serviço dela. Quando jovem, ele ouviu os sermões do grande bispo e mártir Policarpo de Esmirna, que era considerado um discípulo dos próprios apóstolos. Irineu foi ordenado presbítero da igreja de Lyon logo após a perseguição que se deu com os mártires de León. Já tive um vídeo aqui falando sobre isso, em 177. Irineu foi o primeiro a colocar os 4 evangelhos como uma série de escritos apostólicos, lado a lado com o Antigo Testamento. E da mesma forma que esses livros do Antigo Testamento, os evangelhos também são citados como escrituras da Bíblia cristã. Então, a Bíblia cristã, em 2 volumes, estava assim nascendo. Mas o importante é a sua atitude básica que Irineu adota em relação à Bíblia cristã, a sua intenção declarada em recusar e a ir além daquilo que foi revelado no princípio. A convicção de que o depósito final e irrevogável dos ensinamentos apostólicos era, de uma vez por todas, suficiente para a salvação. Irineu de Lyon combateu as heresias, o gnosticismo, escreveu 5 volumes de refutação e derrocada do gnosticismo, século II, né? Segundo Vance Campenhausen, diz: os gnósticos transformaram o cristianismo em uma religião escapista e dualista, no que tange à redenção, e abandonaram somente o Antigo Testamento, não somente o Antigo Testamento, mas também a antiga compreensão cristã da fé e o plano da salvação como um estágio inferior no caminho para a perfeição. Cristo não era mais considerado como um homem histórico, real de carne e sangue, que cumpre as promessas de Israel, mas sim como um ser celestial, parcialmente místico, de dimensões cósmicas. Assim viam os gnósticos. Pensavam que sua conquista decisiva foi uma transmissão do conhecimento revelador pela qual a alma humana é arrancada do mundo dos sentidos e chamada de volta ao seu verdadeiro e eterno lar, a qual deve voltar novamente através do novo conhecimento do Espírito, diretamente ou com a ajuda de práticas sacramentais e ascéticas específicas. Então veja que essa visão do gnosticismo, que é relatada pelo Irineu, né, vai contra essa questão da hierarquia da igreja, né? Ou seja, você tem um contato direto com a divindade, né? Sem passar com a igreja. Você passa por esses estágios de iniciação até chegar essa unidade com o divino, né? E Irineu vai ser contra isso, né? Ele vai seguir a dimensão hierárquica da igreja. O exemplo da lista romana de bispos que Irineu faz e que havia sido recentemente oficializados e que Irineu registra em Contra Heresias 3.3.3, mostra essa continuidade da mensagem evangélica que remonta às origens dos apóstolos, com ênfase nessa universalidade e nessa sucessão de bispos que o exemplo romano do bispo de Roma ilustra tão claramente. E esse entendimento do Irineu, né, de sucessão apostólica, vai ser um depoimento valioso para o pensamento eclesiástico posterior. Justino tinha apresentado a ramificação filosófica pela qual o cristianismo poderia ser mostrado como a verdade em sentido absoluto, até mesmo para o julgamento crítico racionalista. Contudo, Irineu, isso foi Justino, né? Essa ligação com a filosofia. Contudo, Irineu lembra que o cristianismo jamais pode ser uma mera filosofia, o que ele certamente se baseia é na revelação e nas tradições sagradas que agem por meio do Espírito Santo e é transmitido pela Igreja Universal pela sua palavra apostólica. Então, Irineu está meio que se contrapondo a essa perspectiva filosófica aí da Igreja. Muito obrigado, então.